Este programa contém dramatizações de pessoas e fatos reais. Alguns nomes foram mudados. Este programa é desaconselhável para menores. Ele contém imagens fortes que podem ser perturbadoras para algumas pessoas. É aconselhada prudência ao espectador. Depois de um assassinato de revirar o estômago em Ohio, a polícia acha 2 possíveis suspeitos. Eu sinto as vibrações. Uma médium sabe qual deles é o assassino. Eu senti que havia outra pessoa. Ele pode levar a culpa, mas não foi ele. Na Califórnia, uma jovem desaparece e um assassino está à solta. Não, não! Pais desesperados querem sua filha de volta. Uma médium consegue ver onde ela está. Eu senti o chão árido. Ela não estava num túmulo, mas não estava na superfície. Quando as pistas são escassas e as respostas evasivas, os investigadores às vezes recorrem a investigadores específicos. Traição. Agosto de 1988 em Cheyenne, Ohio. Hora de aproveitar o fim do verão antes que chegue o frio do inverno. E aí, Roger? Já achou alguma coisa? Karen Harding, de 19 anos, está começando vida nova em Cheyenne com o marido Roger e sua filha, ainda neném. Estão na casa da mãe de Karen, Joan, até acharem uma casa para eles. Mas que bagunça que está esse bercinho. Depois do jantar, em 3 de agosto, a vovó orgulhosa concorda em cuidar da neta para o jovem casal sair por algumas horas. Toma conta direitinho. Karen, aos 15 anos, fez um teste de QI e atingiu um nível de gênio. Ela planeja voltar a estudar para se formar em arqueologia. Até logo. Tchau. Ela e a pequena família têm um belo futuro à frente. Karen e Roger ainda não chegaram quando Joan vai dormir. Ela tenta não se preocupar. Na manhã seguinte, Joan acorda com a neta chorando. Alguma coisa não está certa. O jovem casal ainda não chegou. E o carro deles não está. Karen, atenda. Atenda, Karen. Eu estou na polícia. Olha, eu sinto muito. Joan, se estiver aí. Roger está na cadeia. Atenda. Mas onde está Karen? Venha, Karen. Eu quero informar um desaparecimento. Karen Harding. Ela tem 19 anos e está... Quando os policiais ouvem a descrição, pedem a Joan para ir à delegacia de polícia de Cheyenne. Por favor, você pode sentar aqui. Está bem. Pode me dizer onde sua filha foi ontem à noite? Eles foram ao cinema, depois iam jantar e depois iam dançar um pouco. Depois de reunir informações básicas sobre Karen, o detetive manda que levem Roger até ele. Tragam Roger Wolf aqui. Sr. Harding, eu tenho notícias ruins. Nós descobrimos um corpo feminino hoje de manhã que acreditamos ser o da sua filha. E aqui estão as fotos. Fotos que confirmam o que o seu coração pressente. O corpo é o de sua filha. Joan, cadê a Karen? Ninguém acredita. Roger, ontem à noite, depois que você foi preso... O detetive explica que na noite anterior recebeu uma ligação sobre um corpo que estava perto dos trilhos da ferrovia no centro de Cheyenne.
patrulheiro achou Karen. Reconstituição. A violência era inimaginável. Introduziram uma cavilha de ferrovia em sua têmpora. Roger conta ao detetive sobre um homem chamado David que estava com eles naquela noite. Oi. Eles sempre saíam juntos. E aí? Roger e David beberam excessivamente e perderam o controle. Pra mim já chega, cara. Para! Quer saber? Para! Pô, senta aí, cara! Para com isso! Eu tô calmo, ele é que tem que estar calmo. Ei! Saiam do meu bar agora! Saiam! Se eu sair, ele tem que sair também. Foi quando a bartender chamou a polícia. O policial de Xenia, Dan Savage, confrontou Roger. Esse rapaz em particular falava muito alto, era rude com todo mundo. Ele estava intoxicado e foi muito agressivo comigo. Eu logo vi que ele tinha que ser preso por desordem e por estar bêbado. E eu coloquei na viatura. Savage viu Karen lá. Ela disse, é o meu marido. Ele é o meu marido. Ele estava com a chave do nosso carro e jogou no chão. Ela não achava a chave. Disse que tinha que ir para casa e não tinha dinheiro. Aí eu peguei a carteira dele e dei a ela. Sabe, eu não queria que ela ficasse ali. Savage disse para ela pegar um táxi. Aí vem esse cara, estende a mão e diz: eu cuido dela, Sr. Savage. Tem certeza? Pode deixar, eu cuido dela. Eu perguntei para ela, você conhece ele? Tem certeza? Tem certeza? Ela disse, eu acho que vou ficar bem. Tudo bem, você está bem aqui. O meu marido conhece ele, eu vou ficar bem. Eu disse, tá bom. Aí saí de lá, fui para a delegacia e fiz o registro. Não havia nada que indicasse que Karen estava em perigo. Logo, a polícia prende David Myers. Oi, Sr. Myers. Eles precisam de O senhor já respostas. sabe por que está aqui. O senhor, por acaso, deu... Primeiro, ele nega ter visto Karen. Depois, diz que eles foram expulsos do bar. Mas depois muda a história. Diz que viu Karen depois que a polícia foi embora. Ela estava no estacionamento procurando a chave do carro. Quer uma carona para casa? Não, eu tô procurando. Ele alega que ela disse que chegaria em casa sozinha. E jura que não a machucou durante o interrogatório. O detetive vê o policial Savage. Dá licença um instante. Você viu aquele cara? Eu disse, vi. É o cara que ficou com ela. Disse que ia cuidar dela ontem. Esse é o homem que disse que ia ficar com ela. É um momento chocante para Savage. Mas ele disse que ia ficar com ela. Você fica pensando, droga, por que eu não disse não? Você vem comigo. Isso nunca saiu da minha cabeça pelo resto da minha carreira. O promotor do distrito de Green, Bill Skank, assume o caso. A minha primeira reação foi de um completo choque. Quer dizer, silêncio, e aí... Ai, meu Deus. Mas que tipo de monstro faria uma coisa dessas? Eu estou investigando um caso O promotor imediatamente consegue um mandado de busca para o carro e a casa de Myers. Porque podia haver vestígios de sangue na cena do crime no carro ou nas roupas dele. Ele pode ter levado algumas coisas pessoais dela. Bom, acontece que achamos a carteira dela do carro dele. Achamos roupas com sangue na mala do carro. E eram roupas de homem. Então imaginamos, peraí, ele estava usando esta roupa. Então ele tirou e colocou na mala do carro. Ele é preso, é acusado de homicídio qualificado com agravantes. Aí pensamos, achamos que ia ser muito fácil. Mas acontece uma reviravolta surpreendente. Aparece uma mulher dizendo saber quem matou Karen. E que não foi David Myers. Ela disse que o ex-marido, Paul Tufts, furou os pneus do carro dela com cavilhas de ferrovia, como a que foi usada para matar Karen. Ele estava à espreita dela, espionando a casa que fica perto da ferrovia.
Ela disse que uma noite Tufts a atacou. Eu quero falar com você um instante. Olha, tá vendo o pátio de manobras ali? Eu matei uma mulher lá e vou te matar também. Fica quieta, para. Aí eu disse, será possível que ele tenha feito isso? Ou será possível que eu peguei o homem errado? Fica quieta. Eles fizeram isso juntos? Aconteceu alguma coisa bizarra que não sabemos? Susan! Talvez, num momento de raiva, tenha sido ele quem matou. E tudo isso começou a passar na minha cabeça. E é muito, muito preocupante. O promotor achou que seria fácil. Não era. Ele vai recorrer a uma fonte improvável de esclarecimentos. Uma médium que teme que haja mais violência no futuro. Carol, aqui é o Bill. A polícia de Xenia, em Ohio, tem 2 suspeitos do assassinato de Karen Harding, de 19 anos. David Myers estava com Karen na noite em que ela morreu. Mas há a alegação de que outro homem, Paul Tufts, ter dito que foi ele. O promotor Bill Skank recorre à médium Carol Kirkpatrick, esperando que sua capacidade notável possa ajudar. Eu sinto ele. É ótimo trabalhar com o Bill, porque ele tem a mente aberta. A maioria dos policiais tem um lado intuitivo grande e são capazes de captar se continuarem com a mente aberta. É isso mesmo que você sente, que você vê? É como se nós fôssemos garimpeiros. Você imagina que o ouro já foi todo retirado do rio, mas nunca se sabe se pode-se achar alguma coisa. Aí eu pensei, vamos trazer a Carol aqui e deixar ela andar pela cena do crime para ver o que ela consegue captar. Não está em casa. Quando ela foi chamada, eu não esperava que ela resolvesse ou solucionasse o caso. De certo modo, nós já tínhamos o caso resolvido. Nós sabíamos quem tinha sido. Mas havia essas questões perturbadoras. Ele não dá detalhes à médium. Ela faz tudo sozinha. O que eu vou achar lá é a atividade e a energia encenadas nesse espaço onde aconteceu. Porque está embutido lá. E eu consigo ver, sentir e indicar quem estava lá. Algumas pessoas especulam sobre o que pode ter acontecido numa cena de crime, mas o que aconteceu foi só um incidente. E é isso que eu quero ver. Eu só vou dar o que me for mostrado. Eu não acrescento nem tiro nada, porque nem sempre sei o significado total de tudo. Mas é como transferir o que eu vejo e depois usar isso para expandir. Aí eu fui ao leito de uma ferrovia. Cheguei a um ponto e parei. Eu disse, foi aqui que aconteceu. Ele estrangulou a mulher. E eu vi o homem suando. Eu vi os cabelos pretos, com barba e uma bandana na cabeça. E ela disse, eu vejo uma arma, um instrumento. Não tenho muita certeza do que é, mas é pontudo. Eu senti com certeza que a personalidade dele não estava em equilíbrio. Carol acredita que o assassino foi ferido recentemente, mas não durante o crime. Ela disse, ele se feriu de algum outro jeito, não teve nada a ver com o crime. Eu senti que havia outra pessoa nos arredores. E a pessoa que eu vi na área da mata me parecia um homem de cor. E eu disse, não foi ele.
mas eu sinto que havia alguém ali observando. Você está com o homem certo e ele agiu sozinho. Foi isso mesmo que ela disse. Simples assim. A visão da médium apoia a crença do promotor de que David Myers e não Paul Tufts matou Karen. Acho que o local exato... Foi tranquilizador para mim, eu me senti melhor, mas ainda não havia evidências admissíveis. Você está com a pessoa certa. Os investigadores acharam uma camisa ensanguentada, a carteira e a luva de Karen no carro de Myers. Mas o suspeito é rápido com as respostas. E essas roupas ensanguentadas na mala, David? São minhas e é sangue. Eu sofri um acidente de motocicleta. Foi há alguns dias. A serologia atesta a história dele. O sangue nas roupas é de um tipo diferente do sangue de Karen. David, mas e a carteira e a luva? Ela esteve no carro, sim. Porque estávamos indo de bar em bar. Então ele tinha explicações. Eles também acharam um pelo diferente no corpo. Mas em 1998, a tecnologia do DNA está nos primórdios. E os resultados levam meses. O que eles podem dizer até agora, com exames microscópicos, é que o pelo é de um homem branco. E assim livrando Paul Tufts. Mas por que ele admitiria um crime que não cometeu? De novo, o promotor recorre a Carrier. Por que você O Bill pediu ao rapaz para entrar e o interrogou. E eu fiquei sentada ouvindo. E fiquei ouvindo a voz dele. Carrier consegue captar energia através da voz dele. Não o que eles dizem, mas a verdade. Por que você furou os pneus do carro dela? Tufts jura que não matou Karen. Impedir que ela fosse embora dali. Ele finalmente admitiu que estava lá e que tinha posto as cavilhas debaixo dos pneus do carro da ex-esposa. E que enquanto estava lá fora, ele começou a ouvir alguns sons, uns gemidos. E aí foi lá ver. E que ele a viu caída lá, mas estava assustado demais para chamar a polícia ou fazer alguma coisa. Eu acho que ele queria assustar a ex-esposa. Acho que ele queria que ela acreditasse que ele era capaz de fazer algo tão horrível. Porque ele a queria de volta. Ele estava desesperado. Ele queria desesperadamente que ela voltasse. Eu tinha mexido no carro dele. Carrier acredita que agora ele diz a verdade. E aí eu quebrei umas coisas Porque ele não tinha a energia que eu havia reconhecido no criminoso. David Myers. O promotor está convencido de que Myers é culpado. Mas não conseguiu o bastante para convencer um júri contra uma forte equipe de defesa. Na frente do tribunal, eu tenho que provar, sem sombra de dúvida, que foi o David Myers. E ele só tem que plantar as sementes da dúvida ou até mesmo providenciar uma teoria plausível que seja inconsistente com a culpa de David Myers. Nós temos outra pessoa que teve oportunidade, que teve acesso, que tinha raiva. Os advogados de defesa vão argumentar que esse outro homem está drogado, que é usuário de drogas, que está enfurecido. Então ele descarrega a fúria em uma pessoa inocente que, por acaso, estava andando pelos trilhos. Skank não tem escolha se não retirar a acusação de homicídio por hora, enquanto continua a montar o caso. Com certeza, foi positivo. O promotor recebe mais conselhos da médium Carrier Kirkpatrick. Entendi. Isso. Ela disse, você tem que olhar as fotografias com cuidado e ver os outros ferimentos que estão no corpo dela. Estou vendo uma pessoa. Ela disse, eu não sei exatamente o que elas vão te dizer. Só observando. Mas há provas naquelas fotos. O conselho da médium se mostra valoroso. David Myers se envolveu num acidente de motocicleta pouco tempo antes. E tinha sofrido ferimentos em um dos dedos que estava com um curativo. Quando olhamos com atenção,
As fotos da autópsia dava para ver o que pareciam ser marcas de dedos. Queremos que elas dão várias E que uma das marcas era diferente das mas outras. uma diferente das outras. Como se 2 dedos... O que combinaria com a posição do dedo dele ferido. E os resultados do DNA do pelo retirado do corpo finalmente chegaram. O perfil do DNA batia com o do David Myers. E isso era poderoso. E a verdade prevalece. Em 1996, o júri declara David Myers culpado de homicídio qualificado com agravante. E ele recebe a pena de morte. Pois é. Ele entra com um recurso que ainda está pendente. Na minha mesmo. Pegamos o David Myers antes que ele matasse mais gente. Porque eu acho que ele tinha potencial para isso. Acho que ele não ia parar. É um tipo de crime extremamente raro. É o tipo de crime que vemos pouco durante toda a carreira. É o que nós chamamos de crimes hediondos. Crimes de gelar o sangue. Para mim, este caso foi uma batalha épica, uma guerra. Porque levou mais de 7 anos e meio para a fase inicial de julgamento ser concluída. Tremendos desafios científicos e técnicos. Finalmente terminou. Justiça para uma jovem com muito potencial. Ceifada no início da vida, justamente quando ela estava abraçando as alegrias e os desafios da maternidade. Ela tinha uma beleza especial. A filha de Karen, que era bebê na época da morte da mãe, agora é uma adolescente que ficou apenas com as fotos e com as lembranças da avó de uma mãe que ela jamais vai conhecer.